Gente, um dos pretextos furados, é claro, mais utilizados por criminosos e bandidos no que tange às suas falas criminosas, etc., é o famoso pretexto do, entre aspas, tiraram de contexto. Vaza um áudio do cara falando uma atrocidade. Não, mas esse áudio está fora de contexto, etc. Você com certeza já ouviu isso. Ontem eu tive o desprazer de acompanhar algumas matérias correlacionadas àquele delegado e atual deputado federal por São Paulo, que é o da Cunha. Mas que situação que está o parlamento brasileiro, hein? Meu Deus, da Cunha. Agressor de mulheres, não é? Um covarde. Não é? E a matéria, inclusive, foi fantástico. Não é? Um vídeo gravado pela vítima mostrando ele dizendo coisas dulcíssimas, não é? Coisas suaves, coisas românticas para sua esposa, tais como: eu vou encher a sua cara de bala, eu vou te matar, tal. E também o caso do Robinho, aquele jogador de futebol condenado na Itália por estupro, e o STJ agora vai julgar se ele cumpre a pena no Brasil, e tem que cumprir, obviamente, não é verdade? Nesses dois casos nós temos uma coisa em comum, para além da bandidagem, né, ali de seus agentes, né? É que eles utilizam também este pretexto furado da questão do contexto. O da Cunha, veja, nossa, ele disse que vai encher a cara da mulher de bala e que vai matá-la. Não, mas veja bem, nós temos um contexto por trás disso. O Robinho é uma coisa. Quando ele foi lá ser entrevistado pela Carolina Ferraz, que era uma atriz muito boa, né? Hoje é uma apresentadora, não acompanho muito, mas me parece uma boa apresentadora também. Quando ela o confrontou com a questão daqueles áudios totalmente auto-incriminatórios, né? Não, mas veja bem, aqueles áudios foram ditos em contexto, aquela mesma balela de sempre. Este vídeo, gente, que será um vídeo curto, eu prometo, será no sentido de desmistificar e de apresentar, de denunciar a impropriedade desta desculpa tão utilizada por criminosos. Tá? Não é só no caso do Robinho e do da Cunha, não. Vocês já viram isso em muitas situações, é claro. Eu vou aqui passar a vocês duas observações muito importantes que você vai se convencer de que isso realmente é uma balela, tá bom? Bom, a você que não é inscrito no canal ainda, chegou aqui, peço a sua inscrição. A todos vocês peço o bom e velho protocolo de curtir, comentar, compartilhar, acionar a sinetinha, etc. Tá bom? Gente, a interpretação contextual ou a hermenêutica contextual, exegese de circunstância, ela existe. E é uma forma, uma modalidade de interpretação de situações. Tá? Agora, ela existe essencialmente, não da forma que é empregada por esses bandidos. Aquilo é só um recurso de tentar enganar os outros, de tentar escusar-se de seu vilipêndio moral, tal. Ela existe. Então essa primeira observação é para dizer do que se trata a real interpretação contextual. Veja bem, no direito nós chamamos também de interpretação lógico-sistemática, que é aquela que exige uma análise da premissa geral no que se refere aos fragmentos individualizados contidos nessa premissa geral. Então, para vocês entenderem melhor, por exemplo, eu vou citar aqui no caso do direito. Vamos pegar uma lei, vamos pegar o Código Civil. O Código Civil é uma lei muito grande, é uma lei importantíssima, fundamental. No Código Civil você pode, em muitas situações, analisar aparentes conflitos, aparentes contradições. Então você pega no artigo, por exemplo, 50 diz uma coisa e lá no 58 vai dizer uma outra coisa que aparentemente se conflita com o que disse no 50. Então como que o intérprete da norma vai solucionar isso? Analisando a circunstância geral, analisando, digamos, o teor contido na premissa geral e fazer um balanço para resolver, para dirimir aquela antinomia. Isto é para isso que serve a interpretação contextual. Então perceba que a interpretação contextual, ela exige, ela reclama que o fragmento individualizado tenha alguma correlação com a premissa geral.
ele tem que estar correlacionado com o famoso contexto. Na verdade, então, existe um contexto, que é essa circunstância lato sensu. Dentro desse contexto você tem fragmentos individualizados. Agora, esses fragmentos individualizados, para serem beneficiados pela interpretação contextual, eles precisam estar correlacionados com este contexto. E eu vou mostrar para vocês. Agora eu vou passar aqui já para a segunda observação, que é no sentido de apresentar a impropriedade dessa desculpa dessa gente. Vamos lá. O da Cunha, quando fala que vão encher a sua cara de tiro, né? Qual que é o contexto que talvez ele queira usar como suavizador dessas palavras ignóbeis? Nós estávamos com problemas conjugais. Nós estávamos enfrentando uma crise de relacionamento. Percebam, vou encher a sua cara de bala. É o fragmento individualizado. Possui alguma correlação essencial com o contexto, com a premissa geral, que é o problema de relacionamento? Obviamente que não. Se possuísse uma correlação essencial, todo mundo que tivesse um problema de relacionamento estaria habilitado a dizer para o outro que encher a sua cara de bala. Portanto, o contexto da fala da Cunha é um contexto de crime. Nós temos que saber aqui seccionar os conceitos, né? O contexto na fala da Cunha, quando ele diz que vai matar a mulher, é um contexto de animus necandi, um contexto de homicídio. Este é o contexto. Né? Portanto, quando ele diz que tiraram do contexto, não foi tirado nada de contexto. O contexto é um contexto de crime, é um contexto de ameaça, é um contexto de agressão. Né? Portanto, não houve aqui supressão de contexto da Cunha, deputado, delegado, bandido. É bandidagem o que você fez. É claro que é bandidagem. Né? No caso do Robinho, quando a Carolina Ferraz começa a dizer, olha, você disse que teve relações com ela, depois disse, então, quer dizer, você foi uma pessoa autocontraditória, porque no caso do Robinho nós já sabemos a verdade, porque é partindo do pressuposto da rigidez da justiça italiana que o condenou, mas para o Robinho, não, né? Para o Robinho, a justiça italiana, que inclusive é a justiça que originou os nossos preceitos jurídicos, o direito romano e tal, para ele a justiça italiana está equivocada, uma justiça inábil, bom, a pataquara total. Bom, no caso do Robinho, então, ele fala aquilo, aí ele fala, não, mas eu disse que tive relações com ela, é que você tem que ver o contexto. Não, peraí, o contexto é a autocontradição. Mas queriam me extorquir. Não, isso é uma outra questão, esse não é o contexto da sua fala, o contexto da sua fala é que você confessou que houve uma relação sexual com a mulher. Este é o contexto, esta é a circunstância na qual está inserido o fragmento individualizado que foi a sua confissão. Vocês estão conseguindo compreender, gente? Essa questão de análise exegética, ela não é tão simples assim, tá? É um instrumento, posto que muito necessário, mas também talvez seja um pouco de difícil compreensão, porque nós temos que fazer muitas análises de conceitos e tal. Mas eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês a ideia central, né? O fragmento individualizado, ele tem de ter uma correlação com a circunstância geral, com a premissa maior, né? Com o contexto, como gostam de dizer. Né? Eu vou repetir. Quando o da Cunha fala que vai encher a cara da mulher de bala, o contexto que abarca este fragmento individualizado é um contexto de ameaça, é um contexto de agressão, é um contexto de covardia, etc e tal. O contexto do Robinho, quando ele diz que ele teve relações com ela, não é um contexto relacionado a possível, como que ele usou o termo, a pessoas querendo arrancar dinheiro dele. Não tem. Esse não é o contexto. Isso é uma alegação seccionada. O contexto é a sua autocontradição, né? E vocês podem aplicar isso a todas as pessoas que, em regra, na maioria das vezes, são criminosas,
cometem impropriedades ao falar, etc., você pode aplicar isso a todas que vai funcionar, né? Nós temos que entender conceitos para aplicar esses conceitos de forma certa e não cairmos nesta conversa fiada de tiraram de contexto, perdão. Gente, é isso, não quero que o vídeo fique longo, era apenas no sentido de esclarecer essa situação e denunciar mesmo, denunciar a utilização deste pretexto, que também é uma utilização criminosa, porque é mentirosa e busca induzir ali quem quer que seja a acreditar numa boa fé do criminoso. Isso não acontece. Muito obrigado, gente, até uma próxima.